Bom, Gustavo Rezende por aqui, seja bem-vindo. Se você ainda não segue o meu canal, faça isso agora, clica aqui, se inscreva, já deixa o teu like também nesse vídeo e uma sugestão. Coloca o lembrete porque quase todo dia tem vídeo novo para te ajudar a ter mais resultados no teu negócio. Bora lá? Nesse vídeo eu vou te falar sobre como criar coragem para vender. E eu não vou te falar do mundo teórico não. Eu vou te falar o que eu faço para poder ter coragem, que é tão importante no mundo de hoje, ainda mais quando se trata do mundo do empreendedorismo. Faz sentido? Então anote, faça a autoavaliação e o mais importante, coloque em prática. Primeira coisa que eu faço para aumentar a minha coragem, colocar a mão na massa e sair para vender, é criar novos hábitos. Entenda o seguinte, quando você está praticando na tua vida hábitos saudáveis, isso vai impactar em todas as áreas da tua vida. Ah, Gustavo, mesmo que for hábitos atrelados à vida pessoal, com certeza. Por um exemplo, eu melhorei drasticamente o meu desempenho depois que eu comecei a fazer atividade física regularmente. Antes eu não tinha tempo, achava que era importante, entendia o valor, mas eu não tinha tempo para fazer isso. Foi eu começar a fazer atividade física, melhorou a minha autoestima, aumentou a minha coragem e eu comecei a ter mais poder para poder falar com as pessoas. Então, alguns hábitos que são importantes que hoje eu aplico e que isso impacta na minha coragem. Por exemplo, atividade física, que mais? Oração, que mais? Acordar cedo, hábito de leitura, e vou falar até abaixo outro aqui, hein? Hábito sexual também. Tem que ter uma vida sexual ativa. Então você pode achar que isso é loucura, que não tem nada de vendas. Tem tudo a ver com vendas, porque vendas, por mais que seja uma palavra chamada vendas, que é um resultado, isso é resultado de negociação de duas pessoas. E uma dessas duas pessoas é você. E você, para poder estar empoderado, ter coragem, fazer isso acontecer, você precisa cultivar bons hábitos. Faça uma autoanálise. Como é que estão os seus hábitos hoje? O que você precisa mudar? O que é um novo hábito saudável, dentro disso que eu te falei, que você pode implementar? Eu me aproximei muito da espiritualidade nos últimos anos, tem me ajudado muito. Eu comecei a ler livro todo mês. Antes, para mim, leitura era algo esporádico. Hoje não, é regra do jogo. Comecei a cuidar da minha alimentação e por aí afora. Uma dica são hábitos. A segunda coisa que eu faço é, eu defino um objetivo arrojado. Então eu entendo aonde eu estou hoje e falo o seguinte, olha, até o final do ano eu quero estar faturando tanto como profissional, como consultor empresarial. Ou senão eu quero fazer uma viagem XYZ, ou eu quero comprar alguma coisa. Isso, obviamente, me gera uma necessidade de aumentar o meu resultado. Quando você tem um objetivo arrojado que te inspira, como por exemplo, a gente criou lá atrás, menos de um ano, a gente criou de ir para o Canadá, era uma coisa que era muito desafiadora naquele momento, mas ao mesmo tempo me inspirava muito. Ou seja, eu criei um objetivo arrojado que mudou todos os meus comportamentos e ações para fazer aquele objetivo acontecer. Então a coragem, ela se faz presente também quando você sabe o porquê que você precisa ter coragem. Por que eu preciso ter coragem hoje? Porque eu quero ir para o Canadá. Mas para ir para o Canadá, eu preciso que algumas coisas estejam acontecendo. Então isso movimenta a sua ação. Terceira dica que eu quero trazer para você é o seguinte, e eu vivenciei isso ontem. Ontem a gente está no processo de fazer vendas para fechar uma turma de um curso, ok? Eu estava meio com preguiça. Sabe quando você não está muito animado? Você está assim, hoje não... eu vou deixar para daqui a pouco, deixa eu fazer outra coisa, vou fazer o que eu sei fazer, não, vou ligar para familiar, vou tomar um café. É muito fácil a gente querer fazer qualquer coisa para descolar, para sair do mundo de ter que fazer prospecção para vender. Ontem eu estava assim, ontem eu não estava muito afim de vender, sabe? Eu estava meio assim, nossa, eu tô uma preguiça hoje. Sempre quando eu tenho que fazer prospecção ativa, que é de me movimentar, a minha energia dá uma baixada, eu fico meio preguiçoso e dá um certo sono. E aí tem uma técnica para você aplicar. Anota essa técnica, chamada PROR. P-R-O-R. PROR. O que é o PROR? O PROR nada mais é do que uma técnica que quando você se pega nessa situação
que você precisa fazer algo, mas que naquele momento a preguiça ou o medo está falando mais alto do que a coragem, então você vai fazer o seguinte: você parou, reflita, ok? Reflita sobre aquilo que você precisa fazer, né? Ok, eu preciso fazer ligações, eu preciso fazer prospecção, eu tenho que oferecer o curso, são essas pessoas que eu vou conversar, ok? Observe, ok? Olha para isso e depois então reaja. Então o segredo é, quando você está travado e que você não quer fazer o que você quer fazer, o que você precisa fazer, você para, você respira, você observa e depois você reaja. E eu fiz isso ontem. Eu não estava afim de fazer prospecção, mas eu sei que eu precisava fazer. Eu declarei que eu ia fazer aquilo. Eu assumi um compromisso com a empresa e comigo mesmo. Então eu parei, fui, tomei uma ducha, tomei um café, dei uma respirada e depois sentei a bunda na cadeira e fiz o que precisava ser feito. Então uma forma de você aumentar a coragem é você trazer esse método para dar uma respirada, para assim encorajar e colocar a mão na massa. No final das contas, a gente precisa entender o seguinte: mesmo que se você não tiver coragem para vender, mesmo que isso ainda não esteja presente, se você pôs novos hábitos, se você já está aplicando o PROR, se você já tem claro um objetivo arrojado, se você está aplicando essas 3 dicas e você não está tendo coragem, que eu acho improvável que isso aconteça, mas se isso ainda acontecer, lembre-se de uma coisa: no final das contas, coragem e medo são apenas comportamentos que estão aí. O que difere é como você lida com eles. E por que é importante ter coragem? Porque coragem é o acesso à liberdade profissional. Coragem é o que vai te tirar de onde você está hoje para acessar um próximo nível. E para finalizar esse vídeo, mais uma vez, deixa o teu like se você curtiu, comece a nos seguir se você ainda não nos segue no nosso canal, ativa o lembrete e a minha última mensagem para você é: quem não arrisca, não petisca.